Meu caro amigo, minha cara amiga! Omae wa moi shinderu. Um carro com 1000 kg de massa, inicialmente a 108 km por hora, colide com um muro de concreto. A colisão deixa o carro em regime estacionário, velocidade zero. Calcule a força resultante, em newtons, que atua no carro para cada caso a seguir. Vamos ver cada caso. O carro é feito de material muito duro, a colisão acontece instantaneamente em um ΔT de 0,02. Instantaneamente não acontece, né? Demora um tempo para acontecer, só que esse tempo é muito pequenininho. O carro possui um sistema de para-choque que aumenta a duração da colisão, ou seja, a colisão agora, em vez de acontecer em 0,02 segundos, ela demora um pouco mais para acontecer, ela acontece durante 0,2 segundos. Aí parece pouco, porque 0,2 segundos ainda é um tempo muito pequeno, mas é 10 vezes mais do que durou a colisão do item A. O carro possui um sistema que desprende o motor do chassi logo no início da colisão, reduzindo a massa do carro para 600 kg. O tempo de colisão continua sendo de 0,02 segundos. E no item D, ele tem tanto o para-choque, que reduz o tempo de colisão, que aumenta o tempo de colisão, quanto o sistema que solta o motor e reduz a massa. E ele pede em cada caso para calcular a força resultante. Então vamos lá, vamos pensar o que esse problema está me pedindo. Ele está falando sobre um carro que está colidindo com um muro. Esse carro possui massa. Esse carro inicialmente tem uma velocidade, depois da colisão ele passa a ter velocidade zero, então ele tem uma variação da velocidade. A variação da velocidade acontece durante um passar de tempo, um ΔT. E ele me pede a força resultante. Agora vamos pensar, tem alguma outra variável que ele me deu? Tem alguma outra grandeza física que ele relacionou? Ele me falou de massa, ele me falou da velocidade no início, inicialmente, depois ele falou quando atinge o muro passa a ter velocidade zero, depois da colisão. Ele me perguntou força resultante, que eu anotei ali. Depois ele me deu os ΔTs, mudou um pouco a massa, né? Aqui ele deu ΔT, aqui ele mudou a massa do carro. Então é isso que ele está falando. A gente está falando de massa, variação da velocidade, variação do tempo e força resultante. Que equações nós temos que podem nos ajudar a resolver isso? Vamos pensar. Para começar, se o problema aqui é força resultante, qual é a primeira fórmula que vem na sua cabeça quando você pensa em força resultante? Qual a primeira equação? Bom, pelo menos na minha, vem essa daqui. Força é igual a massa vezes aceleração. Ótimo, a gente tem a massa, mas não tem aceleração. Mas, espera aí, a gente tem como chegar na aceleração sabendo esse ΔT, sabendo esse ΔV, não tem? É só lembrar daquela outra equação que fala que a aceleração, aliás, é só lembrar daquela equação que define a aceleração. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Ora, se eu jogar uma dentro da outra agora, eu fico com uma coisa interessante, olha isso. Se eu pegar esse valor de aceleração e substituir aqui dentro, ou seja, em vez de fazer força igual a massa vezes aceleração, força vai ser igual a massa vezes essa igualdade que está aqui. Eu posso escrever então que a força vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, eu escrevi uma expressão um pouco mais específica para esse problema. Eu vou conseguir agora uma força resultante só mudando os valores ali de massa e de tempo decorrido de cada item, certo? Então é só passar para os itens. Mas primeiro, eu sei que o carro tem massa de 1000 kg, mas a velocidade eu não vou poder deixar em quilômetros por hora. Não dá certo se eu colocar isso em quilômetros por hora. Eu preciso de transformar para metros por segundo. A minha aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado para que a força dê o resultado em newtons, que foi o que o problema pediu. Então meu ΔV de 108 km por hora, na verdade eu vou transformar. Vou dizer que isso daqui é igual a 30 metros por segundo. Se você não lembra como faz, é só dividir por 3,6, ok? E agora vamos ver item a item. No item A, a massa do carro é essa mesma e o ΔT é de 0,02. Então ficamos que a força resultante é igual a massa de 1000 kg, o ΔV de 30 metros por segundo, dividido pelo ΔT, que é 0,02. Nesse caso, ficamos com uma força resultante de 1.500.000 newtons. Tem outras formas de escrever isso, esse 1.500.000 newtons. Se você quiser, você pode escrever da forma 1,5 meganewtons ou ainda 1,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 newtons. Certo? São só duas outras formas de se escrever a mesma resposta. O item B é parecido com o item A, só que o tempo decorrido é de 0,2 segundos, ou seja, é 10 vezes mais tempo do que o primeiro item. A forma de resolver é a mesma e o resultado vai ser mais do que óbvio.
agora é dividido por 0,2 e não por 0,02, e é isso que vai fazer toda a diferença. Força resultante de 150 mil newtons, ou seja, 10 vezes menos do que no item anterior. E você também pode escrever dessas duas formas, como 0,15 meganewtons ou ainda 1,5 vezes 10 a 5 newtons, né, como notação científica. Bora para o próximo item. Agora, nesse item o que muda é a massa. O carro tem um sistema que solta o motor, então a massa do carro como um todo diminui, só que o tempo de colisão continua o mesmo, ok? Vamos fazer. Essa equação que a gente fez continua valendo, só que agora a massa que vai mudar. Em vez de 1000 kg, vai ser 600 kg. A velocidade não muda, o ΔT é igual ao do item A. Uma força resultante de 900 mil newtons. Você também pode representar elas da seguinte forma: o 0,9 meganewtons ou ainda na notação científica 9 vezes 10 a 5. Próximo item. E nesse último item, finalmente, o carro tem todos os sistemas possíveis, não é? Ele tem aqui o sistema que desprende o motor, então reduz a massa, e também o sistema de para-choque que faz a colisão demorar mais tempo. Sendo assim, note que para nenhum desses casos a gente mudou a velocidade com que o carro colide. Ele sempre vem a 108 km por hora, colide e fica parado depois, certo? Ainda assim, diversas forças resultantes diferentes sobre o carro, dependendo do sistema que ele tem. Realizando essa conta, a bagatela de 90 mil newtons. Olha como a gente consegue reduzir muito a força resultante sobre o carro, reduzindo bem a massa e aumentando bastante o tempo da colisão. A gente também pode escrever como 90 kN, né? Ou 0,09 meganewtons. Só que agora não justifica usar mega, porque o mega é 10 elevado a 6 e a gente está falando da escala de quilos, né? De 90 mil newtons, né? Então agora, como a força é muito mais baixa, não justifica usar meganewtons, ficou melhor usar kilonewtons. Ou a notação científica, 9 vezes 10 a 4 newtons. Só lembrando que todos esses números que nós escrevemos aqui significam a mesma coisa, significam esses 90 mil newtons que a gente já escreveu antes, certo? É só forma matemática de representar o mesmo número, beleza? E é isso. Se esse vídeo foi de alguma ajuda, dá um comentário, pede um novo exercício para o próximo vídeo. Comenta aí, vocês me animam e a gente faz mais vídeos desse tipo, ok? Se estiver ajudando alguém, a gente continua fazendo. Até!